Olá, nós estamos estudando então a resolução de sistemas de equações lineares. Eu apresentei para vocês métodos diretos, como o método de Gauss, método de decomposição, que também é direto, como a decomposição LU, e nesse vídeo tem mais um método de decomposição, mas que só pode ser aplicado a uma classe especial de matriz. O fato dessa classe ser especial, quer dizer, ter que respeitar algumas condições, não a torna menos importante, porque esse tipo de matriz que eu vou apresentar aparece em muitos problemas em física e em matemática. Essas definições também de matrizes especiais que eu apresento nesse vídeo vão servir para vídeos futuros, para outros métodos, já que essas matrizes são tão importantes, e a gente vai começar a explorar simetrias da matriz, ou seja, quando a matriz apresenta algumas características interessantes, não só ser simplesmente simétrica, mas quando ela apresenta algumas propriedades interessantes, como é que a gente pode adaptar os métodos para torná-los ainda mais eficientes? A primeira definição que eu faço aqui é de uma matriz diagonal dominante. Uma matriz diagonal dominante é quando o valor absoluto da diagonal, do elemento da diagonal, é maior do que a soma dos valores absolutos de todos os elementos daquela mesma linha. Ela é estritamente dominante quando esse valor é maior ou dominante se ele for maior ou igual, por isso estritamente. O que essa classe tem de especial é que, com esse teste simples, só observando, comparando o elemento da diagonal principal com a soma dos valores absolutos dos outros elementos, a gente pode verificar se ela é estritamente dominante, e essas matrizes admitem inversa. E além disso, num processo de eliminação gaussiana, não há necessidade de troca de linhas. Para esses conceitos ficarem mais claros, vamos a um exemplo. Então eu peguei essa matriz 4, 2, 0, 2, 4, menos 1, 0, menos 1, 4. Como é que a gente checa se ela é diagonal dominante? 4 é maior do que 2 mais 0, tudo somando valores absolutos? Sim, 4 é maior do que 2. 4 é maior do que 2 mais 1? Sim. 4 é maior do que 0 mais 1? Sim. Então essa matriz é estritamente dominante. Ela pode ser resolvida por eliminação gaussiana sem trocar linhas? Vamos fazer o teste. Então, para eliminar essa primeira linha, o que a gente faz é divide essa primeira linha por menos 2 e soma com essa. 4 dividido por menos 2 dá menos 2 mais 2 dá 0. 2 dividido por menos 2 dá menos 1 mais 4 dá 3. E aqui dá menos 1, porque afinal esse é lá zero. Eu não preciso eliminar a terceira linha na primeira coluna, porque esse elemento já veio zero. Então, vamos eliminar o menos 1. Então, eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Menos 1 dá 0. Menos 1 dividido por 3 dá menos 1 terço. Mais 4, isso dá 11 terços. Então, como você vê, a gente conseguiu fazer a eliminação gaussiana, reduzir a uma forma que é LU, que ela é triangular superior, sem precisar trocar linhas. Então, aquela propriedade que eu tinha apresentado antes parece que vale para essa matriz. Isso não quer dizer que vai valer para todas, mas serve realmente como uma ilustração. A outra definição é de uma matriz definida positiva. Uma matriz é definida positiva se ela é simétrica e se qualquer vetor x, o transposto dele vezes A vezes o vetor x, isso aqui seja maior que zero. Claro que aqui, exceto o vetor x igual a zero, né? Que aí daria zero. Como é que a gente verifica se uma matriz, então, é definida positiva? O que a gente tem que fazer, pela definição, é escreve um vetor genérico x1, x2, x3, que multiplica a minha matriz A, aqui eu tenho que saber quais são os coeficientes, e aqui x1, x2, x3. Aí eu multiplico esse vetor por essa matriz e depois pelo vetor transposto. Vão aparecer termos ao quadrado, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Vão aparecer termos cruzados que eu posso tentar agrupar em quadrados perfeitos. E se eu mostrar que o que vai sair daqui é só uma soma de termos elevados ao quadrado, seja pelo elementos ao quadrado ou pela soma de quadrados assim por diante, então eu posso mostrar que isso vai ser maior do que zero. Então esse é o teste definitivo para saber se uma matriz A é definida positiva. Mas tem outras dicas que a gente pode olhar para uma matriz sem ter que fazer isso daqui, porque eu tenho que repetir para qualquer valor, para toda matriz, né, para provar isso.
que são as seguintes características. Se a matriz por acaso é definida positiva, ela tem inversa, os elementos da diagonal principal vão ser todos positivos, então é simples você saber se ela não é definida positiva, quer dizer, se algum elemento da diagonal principal for negativo, então ela não é, ou zero. O elemento de maior valor absoluto vai estar na diagonal. De todos os elementos, o maior valor absoluto tem que estar em alguma posição da diagonal principal. E além disso, o quadrado de qualquer elemento fora da diagonal principal, ele é menor que o produto dos elementos da diagonal principal que corresponde aos seus índices. Por exemplo, aqui no caso tem o 2, então é o A22, aqui tem o 1, A11. O quadrado desse tem que ser menor do que desses aqui. Então, se a matriz é definida positiva, ela obedece, ela apresenta essas propriedades. O que não significa que se apresentar alguma dessas propriedades, ela seja definida positiva. Então a gente tem que partir para testes mais rigorosos. Esses aqui são bons porque a gente rapidamente descarta que ela não é. Eu vou apresentar agora alguns testes para a gente saber se a matriz é realmente definida positiva de uma maneira razoavelmente eficiente. Para isso eu vou definir o que é o menor principal de uma matriz. Você imagina uma matriz n por n, o menor principal de ordem k significa aquela submatriz que começa em A1 e vai até o elemento da diagonal AKK, ou seja, é um quadradinho dentro da minha matriz. Por exemplo, AK igual a 1, o menor principal é o elemento A11. K igual a 2 é essa submatriz aqui, A11, A12, 2, 1. A21 e A22. O 3 é essa daqui, e o K, então, é essa daqui. Tá? Então, são submatrizes dentro da minha matriz. Qual a relação de um menor principal com uma matriz definida positiva? É que ela é definida positiva se os determinantes de todos esses menores principais são positivos. Então, está aqui um teste rápido para a gente saber se essa matriz é definida positiva, mais eficiente do que aquele outro que eu apresentei. Se você conseguir realizar a eliminação gaussiana sem troca de linhas, a exemplo de uma matriz diagonal dominante que eu coloquei, mas além disso todos os pivôs forem positivos, então essa matriz é definida positiva. E uma matriz definida positiva, além de ter esses testes, tem outras duas propriedades que vão ser particularmente interessantes para esse método. Uma é que ela pode ser fatorada numa forma de um produto das matrizes LD e LT, onde L a gente já sabe qual é a diagonal inferior, D é uma matriz com os elementos da diagonal, esse L aqui tem que ser uma matriz que tenha uns nos elementos da diagonal. Multiplico por uma matriz diagonal e multiplico por L, que é uma transposta dessa daqui. Além disso, essa é a que a gente vai mostrar nesse vídeo, ela pode ser fatorada como sendo simplesmente o produto de L, L transposto. Né? Agora, esse L aqui não é o mesmo desse. Se nesse daqui eu obrigava que os elementos da diagonal principal estivessem em 1, aqui eles são mais gerais. Então ela pode ser fatorada como o produto de L e L transposto. Isso aqui é mais legal do que a decomposição LU, que eu só preciso descobrir o L, embora o U fosse razoavelmente fácil. Então se eu descobrir o L, eu posso fatorar como L e L transposto. Qual deve ser essa matriz L? Essa é chamada de decomposição de Cholesky, um militar francês que propôs esse método a primeira vez. Então você tem a matriz A que você quer decompor num produto L, L transposto. L, L transposto. Vocês podem ver aqui. Observa que essa matriz tem que ser simétrica, porque essa matriz é assumida a ser definida positiva. Se eu pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, eu tenho que L11 ao quadrado vai ter que ser igual a A11. Aqui está claro por que uma matriz que tem que ser decomposta dessa forma, esses elementos aqui vão ser positivos, porque afinal ele é o quadrado de um número. Então eles são positivos. A gente pode calcular o L21. L21 multiplica essa linha por essa coluna, vai dar L21, L11. E isso tem que ser igual a A21. L31, L11 vai ser igual a A31. E com isso eu escrevo fácil a primeira coluna. Eu posso repetir para os outros elementos, na verdade eu vou repetir só para a diagonal e os elementos abaixo da diagonal, porque eu já sei que essa matriz é simétrica.
essa linha vezes essa coluna dá o quadrado de L21 mais o quadrado de L22. O terceiro elemento da diagonal vai ser o quadrado desse mais o quadrado desse mais o quadrado desse, já que é a multiplicação desse. Então os elementos da diagonal é a soma dos quadrados, dos elementos daquela linha, e aqui tem o produto, esse termo aqui, L32, quem que vai ser? É essa linha aqui vezes essa, então dá L31, L21 mais L22, L32. Então basta, como eu fiz aqui a primeira vez, igualar isso a A, que eu tiro. L1 vai ser raiz de A1, o L21 para a primeira coluna vai ser o A21 dividido por L11, o L31 vai ser o A31 dividido por L11, e daí eu posso generalizar. Se eu tiver I linhas, a iésima linha vai ser o elemento AI1 da primeira coluna dividido por aquele da diagonal principal, o primeiro elemento daquela coluna. Fácil construir a primeira coluna, então. Para elementos da diagonal principal, a gente pode ver aqui o L21, o L22 ao quadrado vai ser o A22 menos o L21, o L33 ao quadrado vai ser o A33 menos L31 menos L32, ou seja, o elemento da diagonal principal é o elemento da diagonal principal da matriz original, aqui ele está elevado ao quadrado, lembra bem, menos o quadrado dos outros elementos daquela linha, o L31 e o L32. Aqui no caso do L22 foi só o L21. Assim eu consigo generalizar para qualquer linha aí, o elemento da diagonal II ao quadrado vai ser o AII da matriz original, menos a soma de todos os elementos até aquele índice I, do LI quadrado. Então é fácil também montar os elementos da diagonal principal. Para elementos fora da diagonal, vamos pegar, por exemplo, o L32. O L32 aqui é o A32 menos o L2131, que é o produto da coluna anterior. Agora, tudo isso tem que ser ainda dividido por L22, da diagonal superior ao número que eu estou testando. Ou seja, é esse número aqui, A32, menos esses números, e esse resultado todo dividido por esse. Então eu posso fazer a fórmula geral também, vai ser o AIJ, que é L32A32, menos a soma em K de LKLJK. Tudo isso no final eu tenho que dividir pelo elemento principal, da diagonal principal daquela coluna do elemento que eu estou testando. Então, comparando com a eliminação gaussiana que a gente viu até agora, esse daqui prontamente eu monto a primeira coluna, posso tirar os elementos da diagonal principal também em ordem crescente. Já tirei esse aqui da coluna, então esse só depende dessa coluna, esse só depende dessa coluna. Vou fazendo por colunas e consigo montar a minha matriz. O que tem de chato em relação à decomposição LU, que aqui tem os termos ao quadrado, que eu vou ser obrigado a retirar a raiz quadrada aqui. Então tem umas operações de raiz quadrada, mas tem operações a menos do que a decomposição LU. Então, novamente, vamos tentar com um exemplo. Essas são as expressões do final do slide anterior. Essa aqui é a matriz A, então, que eu quero fazer a decomposição. Vamos ver se ela tem aquelas condições de matriz definida positiva. Esse elemento é maior que a soma, esse é maior que a soma, esse é maior que a soma. Tá? Além disso, é uma matriz simétrica, 6 menos 6, 3, 3, menos 7, menos 7. O maior elemento está na diagonal principal, que é o 29. Então, ela tem toda a pinta de ser uma matriz definida positiva. Essa aqui é a matriz L que eu quero montar, eu vou atualizar esses valores usando essas regras. Então, o primeiro é fácil. O primeiro elemento é a raiz quadrada desse. Então, é 9 vira 3. Esses aqui basta eu dividir por 3, que é o que eu acabei de fazer. Então, menos 6 dividido por 3 dá menos 2, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, você vê que rapidamente eu montei a primeira coluna. O L22, quem que é? O L22, se a gente pegar aqui, é o AII, que é 29, menos a soma dos quadrados dos elementos daquela linha anterior. Então, é 29 menos 4. Porque menos 2 ao quadrado dá 4.
29 menos 4 dá 25. 25 raiz quadrada, que eu tenho que tirar daqui, dá 5. Então montei a segunda linha, fácil. O L32, como é que fica? Esse é a forma um pouco mais complexa. L32 é o A32, então é menos 7, menos o produto desses números aqui. Então é menos 7, menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então dá menos 5, dividido pelo elemento da diagonal principal assim, na coluna que eu estou testando. Então é 7 mais 2 dividido por 5. Menos 7 mais 2 dá menos 5 dividido por 5, isso aqui dá menos 1. Esse aqui agora, então, de novo, volta a ser um quadrado, é facinho. Esse aqui é simples também de calcular, é 18 menos o quadrado desses números, 1 mais 1, 2, 18 menos 2, 16, tira a raiz quadrada, isso dá 4. Então montei já a minha matriz L, vê como é que é rápido e fácil. Então, como eu disse, tem menos operações que a decomposição LU, mas tem cálculos de raiz quadrada. Na verdade, o número de operações é menor, mas a complexidade cresce com o mesmo expoente. Todos crescem com L ao cubo. O problema aqui é que isso exige que essa matriz seja definida positiva. Então, o método é menos geral que a decomposição LU. Agora que a gente tem a matriz L, como é que a gente resolve um sistema de equações lineares? Que, afinal, esse é o objetivo desse método. Então, vamos lá. Então, para ter um sistema de equações lineares, falta aqui a matriz B, de coeficientes. Eu vou mostrar aqui o caminho que a gente deve fazer para um sistema de equações lineares sem fazer nenhuma aplicação diretamente. Isso fica por conta de vocês na lista de exercícios. Então, eu tenho que resolver um sistema que é o AX igual a B, onde x e b são os vetores. Mas imagine que A seja definida positiva, ela pode ser um produto de L e L transposto, de x igual a B. Então, aqui eu uso o mesmo truque da decomposição LU. Eu chamo esse vetor L transposto x de y e aí faço LY igual a B. Com isso, eu obtenho o vetor y e volto para cá substituindo L transposto x é igual a y. Resolvo esse sistema de equação linear e me resta, então, o vetor x, que é exatamente o vetor das raízes no meu sistema original. Lembrando que essas matrizes aqui, por serem diagonal inferior no caso do L e diagonal superior no caso do L transposto, o que eu faço aqui não é eliminação gaussiana, mas o que eu faço aqui é só substituição. Então, faço a decomposição e substituição, bem parecido com o método LU, a diferença aqui são exatamente que tipo de matrizes que eu uso. Lá eu tenho que montar uma L e uma U, aqui basta fazer o L e depois pegar a transposta dela. Então esse é o método de decomposição de Cholesky, que é aplicado para a resolução de um sistema de equações lineares e ainda é um método direto. A partir de agora nós vamos usar métodos iterativos, a partir do próximo vídeo. São métodos que são mais simples de serem programados, a gente em geral faz menos conta do que esse, mas o inconveniente é que a gente vai ter que iterar, ou seja, eu vou ter alguma precisão, eu tenho que pensar quão boa é a minha solução. Eu não vou ter a solução exata que a gente tira desse método. Aqui também não é exata por causa dos problemas de arredondamento. Os métodos iterativos vão ter problemas ainda de precisão, de aproximação da raiz verdadeira. Ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!